Olá, boa noite a todos. É uma grande satisfação darmos início à última noite do curso Simulação Clínica, atualizações, tendências e desafios para a segurança do paciente. Para quem não me conhece, eu me chamo Juliana Nobre, sou enfermeira e atualmente sou mestranda pelo programa de pós-graduação em enfermagem da Unilab. E hoje eu estarei com vocês realizando a mediação desse momento. Para a nossa última noite, vamos discutir um pouco sobre o uso de pacientes simulados. Gostaria de lembrar apenas que a frequência será liberada nos últimos minutos da aula. Então, eu peço encarecidamente que o preenchimento seja realizado, pois é através do formulário de frequência que estaremos realizando a solidificação e emissão dos certificados. Outro ponto importante também é com relação à conferência do seu nome no site de inscrição. Caso ele se encontre incompleto ou incorreto, infelizmente será emitido dessa forma. Então, aconselho que deem uma olhadinha em conferência no site de inscrição e façam a correção dos seus nomes para que no momento da emissão do certificado fiquem os dados corretos, ok? Então, sem mais delongas, para a condução desse momento, temos a honra de receber o enfermeiro Jardson Moura, ele que é doutorando pelo programa de pós-graduação em enfermagem da Unilab. Além disso, é especialista em saúde da mulher e auditoria em enfermagem, possui experiência em pesquisas com pessoas em situações de vulnerabilidade, com foco nas pessoas com deficiência. E, recentemente, teve a oportunidade de participar de uma mobilidade acadêmica em Portugal. Seja bem-vindo, Jardson. Desde já agradeço pela disponibilidade e gentileza em aceitar nosso convite e agora lhe passo a palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente, né, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês sobre uma temática que entrou, de certo modo, recentemente na minha vida acadêmica. Eu já venho trabalhando com a simulação, né, com a ideia de trabalhar a simulação desde o projeto de mestrado, mas foi só ali no início do doutorado que ela realmente adentrou na minha área de estudo com mais força. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, a minha apresentação. Bom, então, para a nossa conversa de hoje, a temática que me foi sugerida foi a utilização, né, o uso de participantes simulados. Então, como foco principal da nossa conversa aqui, a gente vai focar um pouco na aplicação, no ensino e na avaliação em saúde e enfermagem, num contexto geral, e na utilização desses pacientes e como deve ser as boas práticas de preparação e de aplicação, né, e da utilização desses pacientes, desses participantes simulados, dentro dos nossos cenários de simulação clínica. Então, como objetivos da nossa apresentação hoje, nós temos discutir as terminologias e definições adequadas para o participante simulado, conhecer os padrões de boas práticas na preparação de participantes simulados, apresentar os benefícios identificados na literatura científica recente sobre a utilização desses participantes e refletir sobre os desafios práticos, éticos e logísticos da implementação de pacientes simulados nos currículos de saúde. Então, inicialmente, nos aspectos introdutórios da nossa apresentação, como com certeza as meninas falaram nas aulas anteriores, mas vou retomar um pouquinho esse processo, a simulação clínica, ela é uma estratégia pedagógica que possibilita ao estudante vivenciar situações semelhantes às da prática profissional em um ambiente controlado. Então, ultimamente, têm sido desenvolvidos, principalmente na área da enfermagem, tem crescido um pouco mais, cenários de simulação clínica que permite que os estudantes eles vivenciem essas situações semelhantes aos que eles encontrarão na sua prática clínica futura dentro da sua instituição de saúde ou mesmo no internato e em outras vivências acadêmicas. Essas estratégias pedagógicas, elas favorecem o desenvolvimento de competências técnicas, raciocínio clínico, tomada de decisão e habilidades de comunicação.
Então, a simulação clínica, inicialmente desenvolvida principalmente para o desenvolvimento de competências técnicas, vem evoluindo dentro do seu contexto, do seu escopo, para incluir também habilidades não técnicas, como raciocínio clínico, tomada de decisão e essas habilidades de comunicação, algo que tem crescido com muita força nas nossas pesquisas, nos nossos estudos voltados para a temática. Além disso, o estudante ele pode experimentar, então ele pode errar e corrigir suas condutas sem causar danos reais ao paciente. Então, um dos focos dos estudos relacionados à qualidade do serviço de saúde e à segurança do paciente é fazer com que haja, com que a gente evite que esses erros aconteçam ali com o paciente, na vida real, no desenvolvimento das nossas práticas. E a simulação clínica, ela entra dentro desse contexto para evitar, para fazer com que o paciente, com que o estudante, ele experimente essas situações e ele não erre ali com o paciente, mas ele possa ali errar durante esse processo ali de simulação. Além disso, por se desenvolver a simulação clínica em um ambiente seguro, ela também é capaz de promover confiança e reduzir a ansiedade desses estudantes, desses aprendizes que estão ali aprendendo a desenvolver as suas práticas, os levando também a desenvolver uma reflexão crítica sobre a sua prática profissional, o que vai favorecer, assim, o aprendizado significativo, que é o objetivo, né, de todos os docentes aí dentro desse contexto. Então, as experiências simuladas, elas contribuem para que o futuro profissional, ele chegue ao campo de estágio e ao mercado de trabalho com maior segurança, autonomia e capacidade de oferecer uma assistência de qualidade centrada no paciente. Então, por isso, essa temática, ela tem crescido tanto e ela vem fazendo parte da nossa rotina de estudos. Na Unilab, principalmente, ela tem crescido bastante, muitos estudos, muitos projetos de tese têm sido desenvolvidos nessa área, inclusive os nossos, né, o meu e da Vitória, e também de outros colegas. E aí fica o questionamento: como a utilização de pacientes simulados pode contribuir nesse processo? Então, para iniciar a nossa conversa sobre pacientes simulados, eu gostaria de trazer duas definições específicas. Eu acredito que vocês, nos estudos, na leitura de artigos, nas pesquisas que vocês vêm desenvolvendo, vocês já utilizaram em algum momento essas duas definições: paciente simulado ou paciente padronizado, né? Então, normalmente a gente escuta muito nos estudos, a gente tem lido bastante, e eles trazem essas definições como sinônimos. Porém, o que a gente vê na literatura? Ela diferencia o paciente padronizado do paciente simulado dentro de um contexto, de um escopo mais ali de definição mesmo. Por quê? Os pacientes padronizados, eles são treinados para se comportar de maneira altamente repetível ou padronizada, né, a fim de dar a cada aprendiz uma chance justa e igual. Então, como o próprio nome já diz, ela trabalha para que a pessoa, aquele paciente, aquele ator, aquela pessoa que vai desenvolver aquela atividade, ela desenvolva de forma repetível e padronizada, né? O paciente padronizado, ele é muito utilizado nas avaliações. Então, tem alguns processos avaliativos, como o de qualificação, principalmente para a área da medicina, onde eles utilizam a questão da padronização, para que todas as pessoas que vão passar por aquele processo avaliativo, elas tenham né, a mesma oportunidade de avaliação, uma chance justa e igual para todos. Quando a gente fala de paciente simulado, eles são treinados e capazes de responder com mais autenticidade e flexibilidade às necessidades de cada aprendiz. Então, o paciente simulado, ele pode se desenvolver num ambiente em que ele pode ser mais autêntico, ele pode desempenhar as suas funções, as suas falas de forma mais livre, sem ter uma padronização específica. Ele pode também evoluir as suas falas, os seus sentimentos e as suas emoções ali durante o cenário, sem estar ali preso 100% àquele padrão, aquele cenário, aquela definição que foi construída para ele. Mas aí, qual o termo mais correto para utilizar dentro desse contexto? Aí eu trago para vocês o que a literatura nos traz, que o termo mais correto para ser utilizado é participante simulado. Aí você me pergunta, mas por que eu devo utilizar o participante simulado e não o paciente simulado ou o paciente padronizado? Porque o escopo da simulação, da prática simulada, ela evoluiu
de uma forma que hoje ela inclui diversos papéis. Então, você não vai ver apenas ali o ator desenvolvendo, desempenhando o papel de paciente. Por isso que, quando eu chamo ele de paciente simulado ou paciente padronizado, meio que eu estou restringindo esse escopo de prática ali, né, dentro desse contexto de simulação. Então, por essa razão, o termo participante simulado, ele está sendo usado como um termo mais inclusivo para se referir, né, a esses atores humanos em qualquer contexto de simulação. Então, durante toda a minha fala, vocês vão perceber que eu vou estar definindo e vou estar falando de participante simulado, tá? E quem seria esse participante simulado? Bom, são indivíduos treinados para representar de forma padronizada e fidedigna diferentes condições clínicas e contextos sociais. Aí eu trago uma relação importante dentro dessa definição, porque além das condições clínicas que aquele paciente ele vai desempenhar, também ele pode estar ali agindo e atuando em diferentes contextos sociais. Isso tem que estar muito bem delimitado no cenário que foi construído anteriormente. Então, todas as falas, todos os processos que serão repassados para esse paciente padronizado, para esse participante simulado, tem que estar ali de acordo com o contexto social e com as condições clínicas que o paciente ele vai estar apresentando durante o seu contexto de simulação. Além disso, a presença desses pacientes na simulação acrescenta realismo às experiências de ensino, diferente do que a gente vê normalmente quando nós temos uma simulação ali mais voltada para a utilização de manequins. Né, os manequins, eles estão lá, você consegue realizar os procedimentos na técnica correta, da forma adequada, mas os manequins, eles não vão exprimir sentimentos. Né? A gente tem até alguns manequins mais avançados, mais atualizados, que eles conseguem ter algumas características clínicas, eles conseguem tossir, você consegue fazer ausculta, mas ainda assim ele não permite que você compreenda as emoções, né, o realismo ali que existe dentro do contato humano, que a prática com o paciente padronizado, com o participante simulado, ela vai trazer. Isso favorece não apenas a execução de procedimentos, mas também o aprimoramento de habilidades comunicacionais, de empatia e de tomada de decisão em situações complexas. Então, hoje em dia, nós temos visto que a simulação, ela já parte de um contexto de habilidades que fogem desse escopo tecnicista que ela foi, né, ali padronizada inicialmente, que ela foi criada inicialmente. Então, hoje a gente já consegue ver habilidades de comunicação, né, em alguns contextos de cenários que eu pude participar, tanto no Brasil, né, em alguns cursos que a gente fez, como na mobilidade acadêmica que a Juliana citou anteriormente, eu vi muitos cenários que foram desenvolvidos no contexto de desenvolvimento de habilidades comunicacionais, porque ainda é crescente que é uma falha dentro do processo ali de assistência à saúde. Então, muitos cenários vêm sendo desenvolvidos para capacitar esses profissionais com essas habilidades comunicacionais, além de empatia, né, também que é importante, e de outros fatores que evoluem a nossa humanização no processo assistencial. Aí eu trouxe hoje para vocês os padrões de boas práticas com participantes simulados. Então, é uma diretriz específica, né, que também está ali associada à INACOLS, mas ela traz um contexto de preparação, né, ela junta padrões que delimitam como esses pacientes, como esses participantes simulados, eles devem ser preparados e eles devem ser capacitados para desempenhar as suas atividades num contexto geral. Então, esses padrões de boas práticas, eles são organizados em 5 domínios, que são estes: ambiente de trabalho seguro, desenvolvimento de casos, treinamento de participantes simulados para representações de papéis, feedback e preenchimento de instrumentos de avaliação, gestão de programas e desenvolvimento profissional. Todos esses 5 domínios, eles serão, né, esmiuçados posteriormente aqui na apresentação. Então, nós iniciamos com o domínio 1, que é o ambiente de trabalho seguro. Então, é responsabilidade dos educadores de simulação garantir que todas as partes interessadas, sejam eles profissionais de simulação, alunos, docentes, pacientes ou funcionários do programa, tenham um ambiente de aprendizado psicológico e físico seguro. Aí, eu já trago uma questão interessante para vocês, que é:
qualquer pessoa devidamente capacitada, ela pode desempenhar o papel de participante simulado. Ah, mas não precisa ser alguém da área da saúde, não precisa ser alguém envolvido na pesquisa, não exatamente. Então, a gente pode ter também profissionais de simulação, como alunos, como docentes, como pessoas que podem ser convidadas por apresentarem as características exigidas para aquele papel, como também atores profissionais, que você também pode contratar para que ele venha desenvolver ali a sua prática dentro da simulação clínica. E um fator interessante que ele traz nesse domínio 1 de ambiente de trabalho seguro é a segurança psicológica e física. Então, quando nós estamos construindo os nossos cenários de simulação, quando nós estamos desenvolvendo esses roteiros, a gente precisa pensar nos aspectos psicológicos e físicos que aquele paciente, que aquele participante simulado vai ter durante o desenvolvimento daquele cenário. Por quê? Porque muitas vezes pode ser que você pegue um paciente, um participante simulado, que já tenha vivenciado uma situação daquelas parecida na sua vida pessoal, e aquilo pode, de certa forma, ser um gatilho emocional, se acarretar alguma falha psicológica, alguma condição que vai impossibilitar o desenvolvimento pleno da sua atividade. Então, sempre é importante garantir que esse ambiente de aprendizagem ele seja seguro, tanto fisicamente como psicologicamente. Dentro desse domínio 1 de ambiente de trabalho seguro, existem 3 princípios distintos relacionados à criação de um ambiente de trabalho seguro, que ele traz práticas de trabalho seguras, confidencialidade e respeito. No âmbito das práticas seguras, todas as construções, os processos de criação desses cenários simulados, eles têm que considerar os desafios físicos, cognitivos e psicológicos na representação do papel, como eu falei anteriormente. Então, a gente tem que garantir que é uma prática segura, porque tem todos os parâmetros éticos envolvidos no contexto de pesquisa, em que esses pacientes, esses participantes, eles vão estar inseridos, você precisa delimitar e colocar, deixar claro quais são os desafios, quais são as perspectivas que estão envolvidas ali no contexto geral, no desenvolvimento desse cenário. Então, tudo isso tem que estar claro, inclusive no preparo, no treinamento desses participantes simulados, para que a gente consiga ter uma segurança maior e para que o cenário ele ocorra de uma forma aí mais segura. O segundo princípio é a confidencialidade. Então, um dos acordos que a gente faz dentro de um contexto de cenário de simulação clínica é a confidencialidade. Por quê? Porque eu tenho que garantir que os participantes simulados, eles entendam e mantenham os princípios da confidencialidade, assim também como os demais participantes daquele cenário. Então, a gente costuma fazer os acordos com os alunos que vão participar, né? Então, mas, além dos alunos, a gente também tem que garantir que a confidencialidade exista para esses participantes simulados, porque muitas vezes eles vão vivenciar situações ali dentro do contexto de aprendizado desses alunos que não podem ser levados para fora, não podem ser expostos de nenhuma forma, né? E, às vezes, por eles não serem, né, como eu falei anteriormente, não serem envolvidos na pesquisa, não serem, às vezes, profissionais de saúde, ou ser alguém que foi contratado ali só para desempenhar aquele papel, a gente precisa também deixar claro e fechar com eles o princípio da confidencialidade, para que tudo o que acontece no cenário fique ali dentro do cenário e não seja repassado para outras pessoas. E o terceiro princípio envolvido no domínio 1, que é o ambiente de trabalho seguro, é o respeito. Então, precisa respeitar os limites auto-identificados dos pacientes ali simulados. Por exemplo, medo, limites ao toque físico. Existem cenários que vai ser preciso que haja um toque físico em excesso, né? A gente chegou a assistir um cenário de simulação, em que era um cenário de urgência e emergência, né? Um resgate de múltiplas vítimas, então, o participante simulado, ele precisava ser tocado de diversas formas para que ele fosse transportado de um lugar para outro, então tem que estar muito claro os limites do toque físico e como isso deve ser bem estabelecido dentro da construção, né, do desenvolvimento ali e do preparo desse participante simulado para desenvolver as suas atividades. Né? Além de medo, que também é interessante a gente falar, porque às vezes o ambiente, apesar de ser um ambiente seguro, às vezes pode ser um tipo de ambiente que causa também algum aspecto emocional, né, alguma mudança ali
dentro dos aspectos psicológicos desse paciente. Então, também tem que deixar claro, né, e respeitar os limites e os medos desses participantes. Aí nós adentramos no domínio 2, que é o domínio do desenvolvimento de casos. Então, dada a importância dos materiais relacionados ao caso para o trabalho dos participantes simulados, a experiência no desenvolvimento de materiais de ensino e avaliação é crítica para o processo. Então, aí a gente já entra no contexto de desenvolvimento dos materiais que serão utilizados para o desenvolvimento desse cenário. Então, como as meninas devem ter falado anteriormente, existe todo um passo a passo, existe toda uma normativa que garante que esse cenário ele vai ser desenvolvido no contexto adequado para que ele possa ser implementado. No entanto, aqui no desenvolvimento de casos, ele traz dois princípios que orientam as atividades de desenvolvimento de casos de participantes simulados, que é a preparação e os componentes do caso. Então, no contexto de preparação, a gente precisa que os casos eles sejam alinhados com objetivos de aprendizagem mensuráveis. Então, tem que ser muito bem estabelecido quais são os objetivos de aprendizagem, o que eu quero do meu paciente dentro daquele cenário. E o que meu participante simulado, ele precisa desenvolver, ele precisa manifestar durante o seu processo ali de atuação, para que eu consiga alcançar esses objetivos. Então, é importante também que esses objetivos eles sejam claros, mensuráveis, com a linguagem fácil, para que todos os componentes eles entendam, né, esse processo. Além disso, é imprescindível, dentro desse contexto de desenvolvimento de casos, que a gente envolva especialistas no assunto para auxiliar na criação. Então, o que as normativas elas trazem, né, o que as meninas também devem ter falado anteriormente, é que no processo de construção, é importante que a gente envolva também, dentro dessa perspectiva, pessoas que são especialistas no assunto. Então, pessoas que já trabalham com simulação há muito tempo, que já têm experiências no desenvolvimento de cenários simulados, são imprescindíveis dentro desse processo de criação, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar componentes, não consegue enxergar situações que podem colocar o nosso participante ou os nossos, né, ali os nossos aprendizes em algum tipo de risco, em algum tipo de situação que possa ser constrangedora para ambas as partes. Então, as pessoas que já têm especialidade no assunto, que já trabalham com isso há muito tempo, elas têm que estar envolvidas nas etapas de construção dos cenários simulados. Além disso, os casos, dentro desse processo de preparação, eles têm que ser baseados em problemas autênticos. Então, não adianta nada a gente tentar ficcionar uma situação ou trazer problemas que fogem totalmente do escopo de atuação, ou que fogem totalmente ali de uma perspectiva realista dentro da nossa prática assistencial, porque não vai trazer benefícios, não vai provocar o que a gente quer com o nosso cenário simulado, que é o desenvolvimento dessas habilidades. Então, eu não posso colocar uma perspectiva fora do que a gente vê na nossa prática ali profissional, porque isso pode, né, realmente fugir um pouco ali do escopo e acaba que não traz benefícios, né? No segundo aspecto, que está ali envolvido dentro do desenvolvimento de casos, que é os componentes do caso, a gente precisa também deixar bem estabelecido o nível pretendido dos alunos. Isso é importante também até para a seleção desses participantes simulados. Então, qual é o nível dos meus alunos? Ah, são graduandos? Né? Ou então, eu estou desenvolvendo um cenário para pós-graduação? Né? Então, como eu vou preparar meu paciente, meu participante simulado, para ele desenvolver essa situação? Né? Então, esse nível pretendido também tem que estar bem claro, para que a gente possa também repassar e preparar esse paciente, esse participante simulado, para que ele esteja ali de acordo com essa perspectiva. Além disso, tem que ter uma situação e uma história de fundo, né? Então, é importante que essa história, né, essa baseline, essa linha básica dessa história construída para o caso simulado, ela esteja bem estabelecida, né? Tanto para que os participantes eles entendam, como também para que o ator, né, para que o participante simulado, ele consiga realizar ali as suas práticas, né, de forma segura também para os participantes. Além disso, também tem que estar muito claro questões relacionadas ao afeto e o comportamento. Então, como eu quero que esse participante simulado, ele se comporte? Ah, ele vai
estar com a cara triste, ele vai estar com um semblante um pouco deprimido, ele vai estar com um semblante de dor, ele vai estar com um comportamento mais arisco, ele vai responder quando ele perguntar de uma forma mais indagativa, ele não vai aceitar bem alguns questionamentos. Então, tudo isso tem que estar muito bem definido dentro desse desenvolvimento de casos, para que o participante ele consiga também aprender e a desenvolver a sua prática ali de forma adequada. Além disso, os sinais e sintomas a simular também é importante que sejam falados. Então, muitas vezes os sinais e sintomas, eles são ali o ponto principal que o participante ele tem que identificar para que ele consiga intervir. Então, tem que estar muito claro quais são os sinais e sintomas e como o paciente ele tem que simular aquele processo. Muitas vezes são incluídos dentro da construção desses cenários variáveis confundidoras, né? Então, às vezes colocam muitos sinais e sintomas que acabam ali tirando um pouco o foco principal desse processo de aprendizagem. Então, não adianta eu colocar vários sinais e sintomas para que ele consiga identificar o principal, se, de algum modo, eu vou estar distraindo aquele participante do foco principal daquele processo. Então, é importante que esses sinais e sintomas a simular, eles sejam específicos e relacionados ao caso, para a gente também não tirar tanto foco desses participantes do que é aquele processo ali de aprendizagem. E aí nós adentramos no domínio 3, que é o treinamento em paciente simulado. Então, dentro desse treinamento em participante simulado, a gente vai ter que preparar os mesmos para interpretar papéis, dar feedback e preencher instrumentos de avaliação. Então, aí vocês já conseguem perceber que o participante simulado, ele está envolvido num aspecto muito maior do que o de interpretar papéis, muitas vezes. Então, aí você já pode ver que ele interpreta papéis, ele participa do feedback e ele também pode preencher instrumentos de avaliação, tá? Então, dentro desse contexto de representação de papéis, espera-se que os educadores de participantes simulados garantam que o desempenho seja consistente e preciso. Então, dentro do que a gente já vem conversando, do que a gente já vem falando das características que esse participante simulado e do processo que deve ser seguido para que eu consiga prepará-lo para o desenvolvimento da sua prática, a representação de papéis, ela entra dentro disso. Para que eu consiga uma atuação consistente e precisa, eu preciso resguardar tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Então, tem que ter objetivos claros e mensuráveis, o participante ele tem que saber qual é o tipo de situação que ele vai desempenhar, quais os sinais e sintomas que ele vai ter que ali exprimir durante o processo, como ele vai reagir dependendo de cada caso. Então, isso tudo vem ali da construção dos nossos cenários. No entanto, outra característica importante que esse domínio 3 traz é a questão do feedback. Então, o feedback é uma ferramenta importante que é muito trabalhada dentro dos processos de formação. Então, os pacientes simulados, eles podem fornecer aos alunos informações únicas e valiosas sobre como as suas ações e comportamentos afetaram a experiência. Então, além do que os outros feedbacks que o participante, ele pode receber, né, que às vezes ele recebe feedback do professor, né, de quem está conduzindo o cenário, ele recebe muitas vezes feedback da turma ali, dos outros alunos que estão envolvidos no processo de simulação, e aí entra também o participante simulado como um importante ator dentro desse processo de feedback, porque ele pode fornecer, como a definição ela traz, informações únicas e valiosas sobre como os comportamentos afetaram a experiência. Então, será que esse comportamento ele causou algum tipo de constrangimento? Ou será que no desenvolvimento dessa prática, quando ele foi realizar determinada atividade, aquilo me causou dor, ou aquilo me causou algum tipo de sensação ruim durante o processo, né, ou alguma prática, alguma fala do participante causou algum tipo de gatilho emocional durante a sua atuação. Então, tudo isso são feedbacks importantes de serem falados dentro do processo de formação. Porque, como eu falei, a gente não está ali para desenvolver apenas a técnica, a gente está ali também para desenvolver habilidades que são essenciais para o nosso processo de cuidar, né? Como eu falei anteriormente, empatia, né? Esse cuidar do próximo, esse olhar diferenciado humano que nós temos que ter dentro da nossa prática profissional. Então, o feedback, ela é uma importante, né, estratégia
o feedback é uma importante estratégia, porque ela permite que eles também entendam o lado de quem está ali atuando, né, dentro deste processo. Além disso, o treinamento em paciente simulado, ele também pode possibilitar que eles documentem o desempenho do aluno em instrumentos de avaliação. Isso é muito comum de ser observado, inclusive na literatura, nos treinamentos que utilizam o OSCE, que são treinamentos mais curtos, que são cenários mais pequenos e específicos para treinar uma habilidade específica. Então, muitas vezes, os participantes simulados, eles também podem documentar o desempenho do aluno, né, em instrumentos de avaliação. Ah, mas você falou que qualquer pessoa treinada, devidamente treinada, pode desenvolver, né, o papel de participante simulado. Sim, inclusive dentro do processo de capacitação dessas pessoas, você pode trabalhar o preenchimento desses instrumentos, né, para que haja uma padronização, tá? Então, não somente as pessoas que estão envolvidas na pesquisa ou as pessoas que estão envolvidas dentro do processo assistencial que podem preencher esses instrumentos. Então, os participantes simulados, eles também podem adentrar com características específicas, inclusive relacionadas aos comportamentos dos participantes durante a experiência. Então, o preenchimento desses instrumentos, ele pode garantir também com que haja uma análise diferenciada, né? Com que haja uma análise numa perspectiva diferente. Muitas vezes você pode também tentar um processo de confrontação de dados. Então, você vai ver o que foi observado pelo condutor do cenário e o que foi observado pelo participante simulado dentro desse desempenho geral do aluno na condução do cenário simulado. Então, algo importante que esse domínio 3 ele traz é justamente essa capacidade e essa possibilidade também de treinar o paciente simulado para que ele preencha esses instrumentos. Lembrando que essa normativa, ela é uma normativa longa, então aqui eu trouxe alguns recortes que eu considerei mais importantes para que a gente trabalhasse aqui nessa 1 hora de duração da nossa reunião, mas que nas referências também está lá a normativa que eu consultei, as normativas, na verdade, para a construção dessa apresentação. Aí a gente entra no domínio 4, que está relacionado à gestão de programas. Então, o que a gente observa? Que os programas de simulação com participantes simulados, eles são responsáveis pelas práticas de gestão da qualidade, incluindo planejamento da qualidade, garantia da qualidade, controle e melhoria dessa qualidade. Então, é preciso que quando a gente desenvolva qualquer tipo de situação que envolva o cenário simulado, que envolva a simulação clínica, que exista uma gestão desse programa, que exista uma gestão específica que vai delimitar e trabalhar políticas e procedimentos importantes dentro desse processo. Então, é imprescindível que quando a gente implemente programas de simulação na nossa universidade, que haja uma gestão qualificada que venha garantir todos esses aspectos que eu falei anteriormente, né? A qualidade do planejamento, da melhoria, do controle. Então, para que isso ocorra, tem que ser estabelecida uma gestão, que entra dentro do nosso processo de treinamento de pacientes simulados. Por quê? Porque tem que ser consultados especialistas jurídicos, financeiros, de recursos humanos, para garantir que os status dos participantes simulados, por exemplo, funcionário contratado independente, voluntário, e a estrutura de remuneração, se aplicável, estejam em conformidade com os requisitos institucionais. Então, o que essa gestão de programas desse contexto ela quer dizer? Que é imprescindível que o participante ele saiba qual é a sua função dentro desse processo e que ele também esteja envolvido dentro dos aspectos éticos dessa gestão de programas e dessa condução dos cenários simulados. Então, se é um participante voluntário, precisa estar bem estabelecido, o participante também precisa assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, de que ele está autorizando, que ele está ali apto a participar, né, autorizando a sua participação dentro do processo, né, do cenário simulado, da construção da simulação clínica. Então, é imprescindível que isso esteja bem estabelecido, porque muitas vezes, né, em algumas situações, em alguns contextos, em que a simulação ela já vem sendo desenvolvida há muito tempo, ou em contextos de universidades que possuem parcerias com outras unidades, com outros blocos acadêmicos, muitas vezes eles são contratados, eles são funcionários do programa também, tá?
muitas vezes alunos de artes visuais, né, alunos ali que estão envolvidos em dramaturgia, eles acabam sendo inseridos nos processos de simulação. Então, por isso que ele fala que essa gestão é tão importante, porque quando a gente está começando, normalmente a gente utiliza voluntários. Então, é um membro do grupo de pesquisa que se voluntariou, é uma parceria já ali dentro também do grupo de pesquisa, de um paciente, de um colega de trabalho, de uma pessoa que trabalha na assistência, que também ali se voluntariou. Mas para que isso esteja muito bem estabelecido, é preciso que seja realmente falado e também ali sistematizado esse processo para esses participantes. Então, tem que deixar claro, inclusive a estrutura de remuneração, se for o caso. Então, se eu vou pagar esse participante, se eu preciso desembolsar algum tipo, eu tenho um recurso financeiro do meu programa e eu quero aplicar aqui para contratar um paciente simulado, um participante simulado. Então, eu preciso delimitar especificamente essa estrutura de remuneração. Como que vai ser esse repasse? Como vai ser gerenciado, né, esse recurso? Porque muitas vezes a gente precisa comprovar através de notas fiscais. Então, isso tem que estar muito claro dentro desse processo também, tá? E em conformidade com os requisitos institucionais, sempre obedecendo às normativas institucionais maiores que regem aí essa gestão de programas. Outro ponto importante está no estabelecimento de políticas e procedimentos para a segurança psicológica, física e ambiental de profissionais de educação continuada, alunos, funcionários e docentes. Então, precisa haver políticas, precisam ser estabelecidas normativas dentro desse processo de gestão para que haja uma segurança psicológica, física e ambiental desses profissionais envolvidos. Todos os profissionais envolvidos, tá? Que a gente está falando de quem está desenvolvendo o cenário, de quem aplica o cenário, dos participantes do cenário, do paciente padronizado, simulado, do participante padronizado. Então, aqui a gente está falando de todos os aspectos envolvidos, todos os participantes, os atores envolvidos dentro do desenvolvimento de um cenário simulado. Então, como deve ser esse estabelecimento dessas políticas e procedimentos? A gente precisa criar uma normativa de como vai se desenvolver a construção desses cenários, os tipos de segurança, os tipos de requisitos necessários para que eu consiga implementar esse cenário simulado. Então, como deve ser a organização desse cenário, né? Quem estará envolvido, quem estará supervisionando a sua execução. Então, tudo isso tem que estar muito bem estabelecido, tá? E para que fique um pouco mais clara essa questão da gestão de programas, é preciso que haja um gerenciamento, que haja uma gestão, né, que abranja não somente ali aquela pesquisa, aquele ponto, aquele aspecto mais pontual daquele cenário, mas que também abranja todos os cenários que possam ser construídos e aplicados ali dentro daquela instituição, para que haja também um controle, né, para que também não fuja um pouco do foco. Porque, às vezes, vão ser construídos muitos cenários, né, aí todos vão querer ser aplicados, mas a gente precisa entender e precisa delimitar, a nível de importância, quais desses cenários a gente vai ali colocar em prática, quais eles podem ficar, né, para uma oportunidade específica de treinamento, né? Então, aqui já falando no contexto de formação, né, a nível de graduação, então, a gente tem aspectos, a gente tem características da graduação que não podem ser suprimidas. Então, a carga horária, muitas vezes, ela já é muito bem delimitada e separada para o desenvolvimento de algumas atividades, prova prática, né, atividades em campo de estágio, atividades de prova objetiva. Então, isso, às vezes, faz com que não sobre muito tempo para que a gente consiga implementar essas estratégias de simulação. Então, para que isso aconteça, eu também preciso delimitar o que é prioridade e o que pode ser utilizado em algum tipo de capacitação específica numa extensão universitária. E aí a gente entra no domínio 5, que é o de desenvolvimento profissional, tá? Então, os educadores e os participantes simulados, eles se envolvem no desenvolvimento profissional para promover a excelência em suas próprias práticas, dentro da comunidade de prática e entre as partes interessadas. Então, o que o domínio 5 ele traz? Que o ser participante simulado, o estar envolvido dentro desses contextos de simulação, promove o desenvolvimento profissional.
de aspectos, às vezes, importantes para a minha futura carreira profissional, para a minha futura carreira acadêmica, o desenvolvimento da minha carreira acadêmica, dentro do processo de formação. Então, ele pode desenvolver e promover expertise em conhecimento, habilidades e atitudes relacionadas à simulação baseada com o paciente simulado. Então, muitas vezes, essas pessoas, eles não são atores remunerados, mas de tanto eles participarem de cenários, de tanto eles desenvolverem aquela prática, eles acabam se tornando experts. E muitas vezes instituições acabam abrindo editais de seleção para essas pessoas. Aí elas conseguem ali já receber uma remuneração específica pelo desenvolvimento ali das suas práticas simuladas. Então, muito além dos aspectos de aprendizagem que isso está envolvido, também pode proporcionar, né, também oportunidades diferentes, oportunidades de intercâmbio acadêmico, oportunidades de participação de eventos que aí vão contribuir posteriormente, que entra aqui dentro da oportunidade de participar de parâmetros educacionais, como conferências profissionais, cursos, programas de graduação, cursos com certificações específicas, eventos nacionais e internacionais que trabalham a simulação. Então, o ser participante simulado promove diversas oportunidades para quem está ali envolvido dentro desse contexto. Além disso, desenvolve e promove expertise em teorias, princípios e processos de educação. Então, a pessoa ela vai entender melhor como ocorre o processo de formação, como a educação ela ocorre dentro do processo acadêmico, como deve ocorrer o processo de avaliação desses alunos no contexto de prática. Tá? Então, o participante simulado, o participante padronizado dentro desse contexto, ele vai estar ali, né, envolto dentro dessas características que promovem essa expertise, né, desses princípios e processos envolvidos dentro do seu desenvolvimento profissional. Além disso, a simulação, com paciente padronizado, com participante simulado, ela também pode promover o desenvolvimento de habilidades de gestão pessoal, como gestão de tempo, estratégias de bem-estar. Então, além das habilidades que eu falei anteriormente, além disso, outro fator importante são essa gestão de tempo e essas estratégias de bem-estar. Porque muitas vezes o participante ele se envolve em cenários que trazem uma condição, um aspecto psicológico muito forte e pesado. Né? Às vezes, já cheguei a ver comunicação de más notícias. Então, é um cenário que muitas vezes tem um aspecto psicológico mais forte, né, para quem está envolvido. Seja a pessoa que vai dar a má notícia, seja a pessoa que vai receber a má notícia, ela vai ter um aspecto psicológico ali envolvido. Então, é preciso também que essas pessoas, elas executem e implementem estratégias de bem-estar. Então, acabou o cenário, tentar fazer alguma coisa para melhorar, fazer uma meditação, escutar uma música que vai deixar você mais calmo, tentar não abstrair para si aquelas condições do cenário, porque ali é uma atuação, né? Isso é trabalhado com os atores, né, dentro do seu processo. E dos participantes simulados, você também precisa trabalhar essa questão, que é importante ele favorecer e ele ter esse bem-estar preservado. E quais os benefícios e desafios dessa estratégia? Né? Então, os principais benefícios que a gente tem dentro do processo da utilização de participantes simulados é potencializar as competências de comunicação clínica, empatia e tomada de decisão em situações reais. Então, os participantes ali envolvidos, né, na prática simulada, que utilizam participantes simulados, eles conseguem ter uma comunicação clínica mais efetiva, eles conseguem desenvolver parâmetros de empatia e de tomada de decisão mais apuradas, em situações reais, né, em cenários ali que podem ser encontrados durante qualquer momento da sua prática acadêmica ou prática profissional, né? Então, por isso, esse benefício principal de competências é tão importante e meio que embasa o desenvolvimento de pesquisas na área da simulação clínica. Além disso, checklists padronizados e o feedback dos pacientes simulados contribuem para a maior confiabilidade. Então, como eu falei anteriormente, a possibilidade do participante simulado ele dar um feedback para o meu aluno, ele possibilita que haja uma confiabilidade maior na execução daquela prática. Então, se o meu objetivo é que o aluno ele desenvolva habilidades de empatia,
Então, quem me dirá melhor dentro desse processo se o aluno ele foi empático dentro desse aspecto total? O participante simulado que está envolvido dentro do cenário. Porque eu consigo avaliar de fora características específicas que possam representar empatia para mim. Mas será que o meu participante ele sentiu essa empatia dentro do seu processo de atuação? Então, são fatores subjetivos, tá? Além disso, algumas revisões recentes, elas indicam que experiências com pacientes simulados, com participantes simulados, melhoram não só o desempenho no ambiente simulado, mas também a qualidade do cuidado real prestado posteriormente. Então, o processo formativo, o errar e o aprender, o desenvolver, o repetir, dentro de um cenário controlado e simulado, ela vai melhorar não só o desempenho ali dentro da academia, mas também ela vai garantir que haja um melhor desempenho prestado posteriormente na prática profissional. Então, se nós estamos capacitando os nossos alunos dentro de um contexto controlado de simulação, posteriormente nós vamos ver benefícios e ganhos dentro do processo assistencial. Nós vamos estar formando enfermeiros mais capacitados, né, dentro desse contexto geral, que também tenham consigo não só os aspectos técnicos, mas as questões não técnicas envolvidas no cuidado, como eu falei anteriormente. Além disso, há uma possibilidade de abordar casos complexos e situações éticas ou sensíveis dentro do processo de simulação, porque muitas vezes o aluno, ele tem um contato com essas situações complexas, sei lá, no estágio de uma disciplina, ou no internato, e muitas vezes ele não consegue ali desempenhar a sua prática, ele não consegue desenvolver, por quê? Porque até então ele conhecia a situação, mas não sabia como intervir exatamente, muitas vezes. Então, o cenário simulado, o desenvolvimento da simulação dentro desse contexto de casos complexos, situações éticas sensíveis, ela possibilita que ele tenha aquele contato, né, dentro de um contexto controlado, e que ele possa desempenhar a sua prática ali com mais efetividade posteriormente, né, considerando todo o processo ético, né, a questão também da diversidade cultural envolvida dentro do nosso processo de prática, tá? Então, tudo isso é importante e entra como benefício da utilização desses participantes simulados nesse processo de formação. E como desafios? Então, alguns desafios ainda circundam o processo da execução, né, e da simulação clínica com participantes simulados. Então, há uma maior complexidade organizacional em comparação a metodologias tradicionais. Então, como vocês puderam observar, é muito mais complexo do que o tradicional que a gente utiliza na nossa prática docente, né? É muito mais complexo eu desenvolver um cenário simulado, com participante simulado, com todas aquelas características que eu falei anteriormente, do que eu apenas construir uma aula baseada na literatura científica atual e fazer a exposição ali, dentro ali de 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas ali dentro na sala de aula. Então, essa maior complexidade, ela faz com que seja um desafio para a implementação da simulação clínica. Além disso, representar papéis sensíveis como violência, terminalidade, dor intensa, pode gerar desgaste emocional nesses participantes simulados, como eu falei anteriormente. Então, é imprescindível que haja esse processo de execução, de consolidação do bem-estar. O sucesso da simulação depende da preparação dos professores para escrever roteiros, conduzir briefing, debriefing e utilizar instrumentos de avaliação de forma adequada. Olha como é mais complexo desenvolver. Então, depende de uma preparação dos professores, dos pesquisadores e das pessoas que estão envolvidas, né, para que todos esses roteiros e esses processos eles sejam bem estabelecidos. Muitas vezes, currículos de saúde ainda não reservam carga horária suficiente para essas práticas. Então, a carga horária, às vezes, é tão fechada, tão delimitada para as atividades que têm que ser desenvolvidas de forma obrigatória naquela disciplina, que muitos currículos ainda não conseguem implementar a simulação clínica por esse motivo. Não tem carga horária suficiente para implementar essa prática. Além disso, há desafios em medir aspectos subjetivos, como empatia, ética, raciocínio crítico, de forma consistente, como eu falei. É subjetivo. Como eu vou avaliar a empatia? Eu posso ter muito bem roteiros, posso ter questionários, eu posso ter escalas que avaliam empatia e que eu consigo ali estar preenchendo. Mas será que eu vou estar garantindo que todos os aspectos envolvidos na empatia, eles foram percebidos durante o processo de assistência? Então, ainda é algo
subjetivo e que ainda não consegue ser implementado, avaliado de uma forma consistente, mas que pode ser trabalhado, desempenhado tanto com os participantes simulados como com os participantes futuros do cenário simulado, para que eles consigam perceber, né, a importância dessas características e desenvolvendo aos poucos fatores que são imprescindíveis para que ele consiga ali, implementar de forma efetiva essa condição. E aqui eu trouxe algumas referências, como eu falei para vocês, né, que foram utilizadas na construção do projeto. Posso passar posteriormente para as meninas elas disponibilizarem para quem está participando. E, para finalizar a minha fala, eu gostaria de trazer só essa frase, né, que é mais do que treinar técnicas, nós formamos profissionais capazes de cuidar de pessoas, que consolida um pouco do que a técnica é importante, mas a técnica, sim, os aspectos de humanização, às vezes elas não são tão efetivas. Então, eu deixo aí essa frase e deixo aberto aí para que vocês possam, né, fazer os questionamentos de vocês, se vocês tiverem. Obrigado. Obrigada, Jardson. Agora abrimos espaço para as perguntas e comentários. Já evidenciamos alguns aqui no chat, mas quem tiver alguma dúvida ou experiência que queira compartilhar com o professor, sinta-se à vontade. A primeira pergunta é da Ana Paiva, onde ela diz: quais são os erros mais comuns que podem ser cometidos por facilitadores durante a simulação? Pensando também no contexto de pacientes simulados e como podem ser evitados. Eu acho que existem alguns erros que podem acontecer durante esse processo, mas eu acho que o de julgamento é um dos principais, que a gente já estabelece no início, quando a gente vai aplicar o cenário simulado, e que é um cenário que tem que ser controlado, livre de julgamentos, considerando todos os aspectos éticos envoltos ali no processo de simulação. Mas muitas vezes os participantes eles não têm uma maturidade suficiente de entender que o julgamento ele não faz parte do processo, mas que é uma construção de aprendizado, que o errar faz parte, né? Outro erro importante que eu até falei durante a minha fala, mas eu enfatizo novamente, é as questões ali envoltas em aspectos emocionais. Muitas vezes você não deixa tão claro para o participante simulado o que vai acontecer, como é que vai se desenvolver, e nem para os participantes no contexto geral. Então, você só vai perceber que aquilo ele causou algum problema psicológico para aquelas pessoas no desenvolvimento. Às vezes a pessoa precisa sair do cenário, a pessoa precisa sair da sala, você precisa interromper o processo ali acadêmico. Por quê? Porque você não se resguardou anteriormente de visualizar, né, essas características dos participantes. Mas acredito que as principais, elas estão aí dentro desse contexto. Pronto. A próxima pergunta foi realizada pela Ilane. De certa forma, ela me enviou no privado, mas eu vou trazer aqui, em que ela questionou sobre se já foi feito o uso da simulação com alunos do técnico de enfermagem e, se sim, quais resultados foram encontrados. Bom, a gente tem, né, já, como eu falei anteriormente, um aumento aí das práticas simuladas em todos os contextos, né, da formação em enfermagem. Confesso que ainda não vi na literatura cenários simulados voltados para a questão da formação técnica, do técnico em enfermagem, mas que é totalmente factível, né? É imprescindível também que a gente forme profissionais da nossa equipe com a mesma qualidade que nós estamos formando os nossos profissionais a nível superior. Então, existem muitas características que a gente pode trabalhar com os participantes do técnico, principalmente características relacionadas à empatia, humanização, que às vezes são pessoas jovens, são pessoas que estão ali acabando de sair hoje em dia com as escolas profissionalizantes, são pessoas que estão saindo do ensino médio agora, né? São pessoas que são recém chegaram ali aos 18 anos e que já vão ali estar inseridos nas práticas acadêmicas. Então entra aí a questão da maturidade também. Então a gente precisa trabalhar, é imprescindível. Eu acho que seria uma cartada assim, né, muito legal trabalhar a questão do desenvolvimento desses cenários simulados com essa formação média, de nível médio com os técnicos de enfermagem. Mas confesso que ainda não vi na literatura nada sobre.
Perfeito. A próxima pergunta é da Sara Cavalcante. Jadson, nas simulações que você participou, quanto tempo, encontros foram necessários para preparar uma simulação clínica, desde a preparação da equipe até o final, com o debriefing? Eu acho que essa questão é muito subjetiva, tá? Mas, normalmente, principalmente a preparação, quando envolve o participante simulado, ela vai delimitar muitas reuniões, ela vai necessitar de muitas reuniões, né? Assim, um exemplo, no projeto de tese que a gente está desenvolvendo, a gente está trabalhando com uma gestante com deficiência visual. Só que, de certo modo, a gente não encontrou uma participante que seja gestante deficiente visual dentro desse contexto. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar com uma pessoa do grupo, uma pessoa que vai se disponibilizar para desenvolver esse papel. Então, para que eu consiga que ela desenvolva todas as características que eu preciso para aquele cenário, a gente vai precisar trabalhar em vários contextos e cenários. Então, é bem subjetivo. Mas, muitas vezes, é um OSC, é um cenário ali para trabalhar uma competência, que uma reunião é suficiente para que eu consiga preparar o meu participante simulado para desenvolver essa prática, tá? E sempre deixando claro que tudo isso vai começar depois que o cenário ele for construído e validado, né? Então, aí já inicia o processo de capacitação, de formação desses participantes padronizados. Mas é subjetivo, mas pelo menos a literatura traz ali, num contexto geral, 3, 5 encontros para preparação do participante simulado, tá? Mas ainda não é algo fechado, a literatura diverge bastante em relação a isso. Teve um comentário da Beatriz Aguiar que vai de encontro à sua fala, Jardson, onde ela diz que os profissionais técnicos, ela já evidenciou artigos internacionais, mas no Uhum. Brasil não achou estudos falando sobre o ensino simulado para técnicos. Pronto, então, né, vamos começar a desenvolver, já fica aí a ideia para as pessoas que estão desenvolvendo pesquisas, é importante a gente trabalhar também os nossos técnicos em enfermagem. Sim, com certeza. Outra pergunta muito importante e interessante foi do Matheus William, que ele pontuou, em relação aos cenários simulados, qual área você acha que é pouco trabalhada no cenário brasileiro e internacional? E existem áreas temáticas que já estão saturadas? Olha, é, se eu tivesse que delimitar uma área que eu acredito que já haja uma saturação, porque essa questão de saturação ela é muito subjetiva, né? Porque às vezes eu pego uma temática e eu consigo explorar ela de diversas formas. Mas no contexto nacional e internacional que eu vi, nos cursos que eu participei, nas visitas que eu realizei, eu consegui visitar ainda 4 centros de simulação a nível de Europa, né? Então, a gente também teve a oportunidade de participar de alguns cenários implementados, inclusive utilizando a realidade virtual. Mas o que eu vi foi um foco muito abrangente na simulação voltada para primeiros socorros, para atendimento com múltiplas vítimas, né? Então, esse processo de urgência e emergência meio que já é muito trabalhado, a simulação ela já está muito envolta, tá? Então, a gente ainda não vê muitos trabalhos voltados ainda para um exemplo, população em situação de vulnerabilidade, que é a minha área de estudo, população, alguns cenários de simulação voltados ali para o tratamento de lesões por pressão, alguns tipos de lesões específicas na área de feridas. A gente também ainda não consegue ver muitos cenários também voltados aí para trabalhar algumas competências com pacientes críticos, tá? Então, existe ainda uma lacuna muito importante. A enfermagem, ela está começando agora a crescer na área da simulação, tá? Então, a gente já vê áreas muito bem consolidadas, como é o caso da medicina. Já existem vários padrões, já existem vários cenários desenvolvidos na área da medicina para esse processo, muito mais técnico, inclusive. Então, a enfermagem, ela tem começado a desenvolver agora, mas mesmo começando agora, a gente ainda percebe que há uma saturação relacionada à urgência e emergência. A gente vê também alguns cenários a nível nacional voltados à saúde da mulher, mas trazendo características específicas como trabalho de parto, né, mas existe uma abrangência muito grande além disso, né, dentro do contexto aí das condições de saúde que a gente presencia na nossa prática profissional. Então, mas se eu tivesse que falar de áreas que já estão um pouco saturadas, seriam essas. Em complemento a esse questionamento, o Matheus também inseriu outra pergunta. Ele destacou o quê?
Outra questão. Qual cenário você identifica como promissor para ser trabalhado nos próximos anos? Nossa, eu acho que não é porque eu estou aqui no grupo de pesquisa de vocês, mas eu acho que a segurança do paciente, ela é muito promissora dentro de um contexto geral aí de formação. Por quê? Existem diversos parâmetros que podem ser trabalhados dentro do contexto de segurança do paciente e que eu considero promissor, né? Então, é a comunicação adequada, né? Sei lá, para evitar erros na administração de medicamentos, como eu vou fazer isso? Como eu vou trabalhar isso? Porque ainda acontecem muitos erros. E a gente ainda consegue observar na nossa prática muitos erros voltados a isso. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que capacitar os nossos alunos. A gente tem que capacitar ali, desde o processo básico de formação até o que vem posteriormente, a sua prática profissional. E capacitar também os profissionais. Porque muitos profissionais hoje estão inseridos no serviço de saúde, eles não tiveram essa oportunidade, que alguns de nós estamos tendo de participar desse cenário. É imprescindível também que a gente capacite a nível de educação permanente esses profissionais, tá? Outra área também que eu acho que talvez, né, você consiga observar aí um crescimento, está muito voltado aí à utilização de precaução padrão, à prevenção de algumas doenças específicas, sazonais, relacionadas aos aspectos voltados aí ao tempo, ao ambiente, às mudanças climáticas, que também está em alta aí no contexto de pesquisa. Então, talvez cenários voltados também utilizando essa temática, né? O tratamento de lesões por pressão, o tratamento de lesões no contexto geral também é algo que vai evoluir bastante, porque às vezes a gente sabe o básico de como tratar uma ferida ali, né? E às vezes a gente precisa trabalhar parâmetros muito mais além disso, né? Com os nossos alunos. Inclusive de pensar não somente ali no que você está fazendo em aspecto técnico, né? Mas também nos aspectos não técnicos que eu falei tanto durante a minha fala, que é importantíssimo, né? Sem a humanização, a assistência técnica, às vezes, ela chega a ser até falha. Outra pergunta é da Vitória Thalia, onde ela diz: considerando o público com o qual você trabalha, vulnerabilidade, PCD, quais estratégias podem ser aplicadas aos participantes simulados, buscando manter o respeito e evitando o capacitismo? Pronto, uma excelente pergunta, né? Porque como a gente, às vezes, trabalha com situações que necessitam, né, que a gente tenha um nível de empatia, um nível de cuidado maior para que a gente desenvolva as nossas práticas simuladas, a gente precisa, antes mesmo de trabalhar os aspectos comportamentais que você vai desenvolver durante a assistência simulada, você precisa trabalhar também com quem vai participar os aspectos relacionados ao capacitismo. O que se torna capacitismo? O que eu posso falar, o que eu não posso falar? Qual termo que eu não posso utilizar, né, dentro desse processo? Então, esses aspectos, eles têm que estar intrinsecamente ali presentes dentro do nosso processo de capacitação desses participantes simulados. Porque muitas vezes eu não consigo ter aquele participante em si com aquelas características, mas pode ser que eu consiga. Eu poderia muito bem ter achado uma gestante com deficiência visual para o meu projeto. Não encontrei, apesar da gente ter encontrado em outras pesquisas, né, é mais complicado a gente convencer alguém a participar ali de um processo acadêmico. Mas a gente precisa trabalhar as questões de capacitismo antes mesmo de começar essa capacitação, inclusive também com os alunos. Deixar claro o que é capacitismo, né, quais são as atitudes que você pode estar utilizando, como você deve se comportar para evitar que isso aconteça. Tá? Então, aí já é um contexto geral. Quando a gente trabalha em população em situação de vulnerabilidade, aí a gente já aumenta ali o espectro aí desse processo de atuação, porque são muitas características e condições que a gente precisa também considerar dentro desse processo aí de criação. Só retomando a sua fala sobre a temática de segurança do paciente, a Leandra colocou aqui no chat. Jardson, tema necessário. Hoje soube de um transplante em paciente errado. Acontece muitos erros. É muito comum. A gente pensa assim, não, eram erros que aconteciam antigamente, quando a gente começou a existir como profissão, mas não. São erros que fazem parte, e às vezes erros básicos, né? Erros básicos a gente observa. Uma troca de medicamentos, medicamento que é muito parecido com o outro.
aí a pessoa não fez ali a checagem dos certos, acaba trocando a medicação. Aí, se for um paciente que tem alergia àquela medicação, ele tem uma anafilaxia. Então, são muitas características que eu preciso trabalhar com os meus alunos também dentro desse processo. É exatamente como a Leandro falou. A Beatriz Aguiar também complementou sobre temáticas que merecem de uma melhor ênfase. Ela inseriu que precisamos pensar em cenários para consultas também, principalmente na APS. Não vi ainda cenários de consultas para puericultura, pré-natal, e são muito importantes para diminuir os erros. Sim, com certeza. Inclusive, nós estamos desenvolvendo aí da consulta de pré-natal, mas trazendo uma população aí em situação de vulnerabilidade, que são as mulheres com deficiência visual. Mas a gente precisa também ter um contexto de que eu não posso desenvolver cenários apenas para trabalhar habilidades complexas, porque as habilidades básicas, elas também são imprescindíveis. O exame físico que eu faço na semiologia é tão importante como qualquer outro tipo de procedimento que eu vá realizar com os meus pacientes. Tá? Então, o básico também é importante. Não que a atenção primária ela seja básica, né? A gente já trabalha com uma atenção primária justamente por isso, porque a gente consegue ver uma infinidade de condições na atenção primária. Mas as consultas de base da atenção primária, elas precisam realmente ter uma atenção maior. Às vezes nós focamos em outras situações, e a atenção primária, que é a porta de entrada, né, que é a principal ali, ordenadora da rede de cuidado, ela fica um pouco esquecida. Então, eu considero também que seja importante aí o desenvolvimento desses cenários para atenção primária. A Milena colocou no chat em que ela já participou de simulação e o envolvimento é muito maior na situação. A entrega é bem mais real, que até esquecemos que é uma simulação. Eu participei, inclusive, de uma com a professora da USP, que ela esteve na Unilab durante 5 anos, e ela aplicou esse cenário simulado, que era a comunicação de um óbito fetal para os pais. Então, assim, tipo, tem um aspecto emocional muito forte envolvido, né? A gente viu que todo mundo ficava muito concentrado olhando e com aquele sentimento de que em algum momento ele vai ter que dizer para a família que o bebê veio a óbito e como você deve se comportar dentro desse processo. Então, a simulação ela tem esse poder. Quando você utiliza o participante simulado, ela envolve ainda mais, porque o participante muitas vezes ele chora, ele desenvolve ali aquela prática tão perfeitamente que você fica totalmente envolto no que está ali acontecendo. Tá? Então, realmente a simulação clínica ela tem esse aspecto aí que prende você, né, dentro desse processo. No mais, evidenciamos muito elogios, e isso é reflexo da qualidade da aula e que atingimos os nossos objetivos. Só para reforçar, o link da frequência ele já se encontra no chat, então é imprescindível o preenchimento para estarmos realizando a emissão dos certificados. E com relação aos certificados, eles estarão sendo enviados em até 7 dias. Então, assim que estiver disponível na plataforma, estaremos divulgando tanto no Instagram do grupo de pesquisa, como vocês receberão uma notificação no e-mail que foi cadastrado no momento da inscrição. Então, estejam atentos que daqui a algumas semanas a gente estará emitindo o certificado de participação. Tudo bem? Agora eu vou passar a palavra para o Jadson para ele dar os agradecimentos finais. Então, gente, eu só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite que me foi repassado pela Vitória. A Vitória falou comigo já tem um tempo, e eu prontamente me coloquei à disposição para participar, porque eu acho que é uma temática que ela deve ser inserida, que ela tem crescido dentro do nosso contexto acadêmico. E como a gente tem se debruçado bastante em estudar, se aprofundar dentro dela, eu acho interessante também a gente participar desses momentos aí de conversa com os alunos, de conversa com os nossos graduandos, com os nossos futuros pós-graduandos aí que já estão aí no processo para entrar na pós-graduação, sobre a importância dessa temática. Fica à disposição, né, caso precisem de consultar alguma coisa, e-mail, material, eu fico à disposição, as meninas têm meus e-mails, minhas credenciais, aí elas podem também disponibilizar para quem precisar, tá? Então, eu agradeço demais pela oportunidade. Muito obrigada, Jadson. Eu gostaria também de deixar os nossos agradecimentos. Primeiramente, né, agradecer o convite e a participação do nosso convidado da noite. Foi
excelente a sua contribuição e com certeza estamos encerrando com chave de ouro. Muito obrigado, Jardson. Gostaria de agradecer também ao nosso grupo de pesquisa. Eu tenho certeza, que se não fosse o empenho de vocês, o auxílio, todas as contribuições, esse curso não teria sido o sucesso que foi. Então, muito obrigada, Vitória, Leandra, Cíntia, Ellen, Kelviane, vocês foram incríveis e imprescindíveis para o sucesso desse curso. E também gostaria de agradecer a nossa orientadora, a professora doutora Patrícia Freire de Vasconcelos, que sempre está aí nos inspirando e dando a oportunidade desses projetos. Com isso, nós oficialmente encerramos o nosso curso. Muito obrigado pela participação de todos e pela confiança. Eu espero realmente que esse curso ele tenha contribuído em suas práticas e até mesmo pesquisas para tornar a assistência em saúde cada vez mais segura. Tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros. Pronto, Jadson, muito